Me chamo Ana Carolina da Silva Moraes, acadêmica do curso de Química Licenciatura, 5º período, na Universidade Estadual do Maranhão, Campus Caxias, e irei falar um pouco sobre a segunda e a terceira lei da termodinâmica. Vamos dar início à nossa apresentação sobre a segunda e terceira lei da termodinâmica. Antes de darmos realmente início, é interessante lembrarmos que a termodinâmica ela é uma ciência que vai estudar ali a troca de matéria, a troca de energia pelo trabalho e pelo calor, tanto entre sistemas quanto entre sistema e vizinhança. Então, dentro aí da ciência, dentro da termodinâmica, vão haver algumas leis. São conhecidas como as leis da termodinâmica, onde nós vamos ter a lei zero, que é associada ao conceito de temperatura. Vamos ter a primeira lei da termodinâmica, que está relacionada ao conceito de energia. A segunda lei da termodinâmica, que está associada ao conceito de entropia. E ainda uma terceira lei da termodinâmica, que se relaciona ao limite constante da entropia, quando a temperatura em Kelvin se aproxima do zero. Então, a termodinâmica, ela estuda o movimento da energia e como essa energia cria movimento. Historicamente, a termodinâmica ela se desenvolveu pela necessidade que se tinha de aumentar a eficiência das primeiras máquinas a vapor, sendo em essência uma ciência experimental. Então, que busca entender ali as propriedades macroscópicas ou em grande escala da matéria-energia. Então, é interessante também nós ressaltarmos, relembrarmos o princípio, da primeira lei da termodinâmica, ou também conhecida como o princípio da conservação de energia, onde ela afirma que a energia total de um sistema isolado ele vai permanecer constante ao longo do tempo, ou, em outras palavras, a energia ela pode mudar de forma dentro do sistema, mas ela não pode ser criada e não pode ser destruída. Então, essa primeira lei da termodinâmica, ela se trata justamente da quantidade de energia, incluindo calor e trabalho, que entram e saem de um sistema. Entropia. A entropia é uma grandeza termodinâmica que mede o grau de liberdade molecular de um sistema e está associada ao seu número de configuração, ou seja, de quantas maneiras as partículas elas podem se distribuir em níveis energéticos quantizados. Então, a segunda lei da termodinâmica e o conceito de entropia, eles são fundamentais para que a gente possa compreender o comportamento dos sistemas físicos. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela vai nos afirmar que a entropia de um sistema isolado, ele tende a aumentar com o tempo ou permanecer constantes em processos reversíveis, mas ele nunca diminui. Ou seja, em essência, isso significa que os processos naturais, eles têm meio que uma tendência intrínseca à desordem e à aleatoriedade, como a gente pode observar aqui nas imagens. Então, a entropia, ela é uma medida de desordem ou aleatoriedade de um sistema, ou seja, quanto maior a entropia, mais desordenado o sistema. Então, ela também representa a quantidade de energia que não pode ser aproveitada para realizar o trabalho útil. Então, a entropia aumenta quando a energia é dispersa em um sistema, resultando em uma distribuição menor organizada da energia. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela implica que a natureza segue uma direção na qual os sistemas físicos tendem a se mover de estados ordenados para estados desordenados ao longo do tempo. Isso significa o quê? Então, isso significa que as diferenças de temperatura, as diferenças de pressão e até mesmo a concentração de substâncias químicas, elas tendem a se dissipar, levando a uma distribuição mais uniforme da energia. Então, em suma,
A segunda lei da termodinâmica, a entropia, elas são conceitos que nos ajudam a entender a direção dos processos naturais e prever como esses sistemas físicos se comportam ao longo do tempo. Ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é um modelo teórico fundamental em termodinâmica. Foi estabelecido pelo engenheiro francês Sadi Carnot no início do século XIX. Esse ciclo descreve um processo termodinâmico ideal que opera entre duas fontes de calor a diferentes temperaturas, realizando trabalho mecânico. Então, o ciclo de Carnot ele vai consistir ali em quatro processos reversíveis. 2 processos isotérmicos, que ocorrendo a temperatura constante, e 2 processos adiabáticos, sem troca de calor com o ambiente. Aqui nós temos as 4 etapas do ciclo de Carnot, onde vamos ter uma expansão isotérmica quente, uma expansão adiabática, a compressão isotérmica fria e uma compressão adiabática. Aqui nós temos a representação do ciclo de Carnot e dos 4 processos reversíveis que foi falado anteriormente. No primeiro, nós temos uma expansão isotérmica, onde o gás ou a substância ela vai absorver calor da fonte quente, a temperatura, enquanto a expande, realizando trabalho sobre o ambiente. Já na segunda, nós temos uma expansão adiabática, ou seja, o gás ele continua a expandir adiabaticamente, sem troca de calor com o ambiente, até atingir a temperatura da fonte fria. No terceiro, nós temos uma compressão isotérmica, ou seja, o gás ele está sendo comprimido à temperatura fria e libera calor à fonte fria. Já na quarta e última, nós temos o gás sendo comprimido adiabaticamente de volta à temperatura quente. Então, o ciclo de Carnot ele é aqui particularmente interessante porque é o ciclo teórico mais eficiente possível, desde que as temperaturas sejam mantidas constantes. Máquinas térmicas de Carnot. As máquinas térmicas de Carnot são dispositivos teóricos que operam de acordo com o ciclo de Carnot, o modelo idealizado ali na termodinâmica. A eficiência das máquinas térmicas de Carnot é determinada pela diferença de temperatura entre a fonte quente, TH, e a fonte fria, TC, conforme a fórmula, onde nós temos N igual a 1 menos TC sobre TH, onde esse N nos faz referência à eficiência da máquina térmica, o TC, a fonte fria, e o TH, a temperatura da fonte quente. Então, essas máquinas são fundamentais para compreender os limites teóricos da eficiência das máquinas térmicas reais, onde o ciclo de Carnot ele vai descrever um processo termodinâmico que opera entre duas fontes de calor a diferentes temperaturas, realizando trabalho mecânico. Então, essas máquinas térmicas de Carnot, elas são projetadas para operar de forma reversível. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas vão atuar sem causar alterações irreversíveis no sistema. Ainda, as máquinas térmicas de Carnot, elas são utilizadas como referência para se ter e para se fazer uma comparação à eficiência de máquinas térmicas reais. Embora não existam máquinas térmicas reais que operem exatamente de acordo com o ciclo de Carnot, esse modelo nos fornece uma base para a gente poder entender os limites teóricos da eficiência e da produção em máquinas térmicas. Terceira lei da termodinâmica. De acordo com a terceira lei da termodinâmica, quando aproximamos o sistema da temperatura do zero absoluto em Kelvin, a entropia terá o seu menor valor, fazendo com que todos os processos envolvidos cessem suas atividades
possibilitando identificarmos o ponto de referência em que é possível determinar a entropia. O que isso quer dizer? Quer dizer que a terceira lei da termodinâmica, ela é crucial não apenas por estabelecer a impossibilidade de atingir a temperatura do zero absoluto, mas ela também é importante por fornecer insights fundamentais sobre o comportamento da matéria em condições extremamente frias. Além disso, a terceira lei da termodinâmica, ela vai estabelecer a relação entre a entropia e a temperatura de um sistema. À medida que a temperatura se aproxima do zero absoluto, a entropia do sistema ela tende a zero. Isso significa o quê? Significa que em temperaturas muito baixas, os sistemas físicos eles podem alcançar estados de ordem máxima e de previsibilidade. Ainda, a terceira lei da termodinâmica ela vai influenciar até na compreensão da evolução do universo. A temperatura zero absoluto representa um estado de mínima energia, e a terceira lei sugere que o universo pode estar se movendo em direção a um estado de ordem máxima, à medida que continua a se expandir.